meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. A convidada deste episódio é Magda Nico, socióloga, atualmente investigadora e docente no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. A investigação da convidada segue uma perspectiva crítica ao longo do tempo e das gerações e dedica-se sobretudo a estudar as transições para a vida adulta dos jovens. Conheci a Magda recentemente no encontro Juventudes que foi organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde eu estive a moderar um painel de debate. O encontro serviu, como o nome indica, para debater os jovens e a juventude, e a convidada foi consultora do evento. Aproveitando a oportunidade, e uma vez que a Magda é uma das principais investigadoras nesta área em Portugal, convidei-a para o 45 Graus para conversarmos um pouco sobre estes temas. Na nossa conversa, discutimos vários aspectos do modo como a sociologia olha e estuda os jovens e a juventude. Falámos sobre como têm evoluído as trajetórias de transição para a vida adulta e os desafios associados ao emprego, por exemplo, ou à saída de casa. Discutimos também o que é diferente na condição dos jovens atuais, mas também a nossa tendência para exagerar um pouco este aspecto e desvalorizar aqueles aspectos, muitas vezes mais relevantes, que são comuns aos jovens desde sempre. Mesmo com esta advertência em mente, não deixámos, claro, de falar de algumas características distintivas das gerações atuais, como, por exemplo, a maior sensibilização para causas globais, como as alterações climáticas, ou os efeitos do uso das redes sociais. E falámos também, claro, da realidade portuguesa, em particular, de porque é que os jovens portugueses são, entre os países europeus, daqueles que saem mais tarde de casa dos pais. A convidada tem, em relação a este tópico, como vão ver, uma opinião original. Como de costume, queria agradecer aos novos mecenas do 45 Graus, Cristina Flores, Diogo Sampaio Viana, Gonçalo Castro e Tiago Pedroso, e queria também, aproveitando esta altura mais calma das festas, pedir-vos para gastarem 2 minutos a preencher um inquérito rápido de feedback em relação ao 45 Graus. Neste inquérito, o que vos peço é que avaliem numa escala de 1 a 5 os episódios que publiquei desde o verão até aqui. Tem também uma caixa de comentários onde podem deixar feedback mais qualitativo, sugestões de temas, sugestões de convidados, enfim, tudo aquilo que quiserem. Como disse, prometo que não demora mais de 2 minutos, deixo-vos o link para o inquérito na descrição deste episódio. E com isto, desejo-vos boas festas e deixo-vos com Magda Nico. Magda, bem-vindo ao 45 Graus. Obrigado. Olha, estava a pensar há bocadinho e embora já tenha, não seja a primeira vez que falo com alguém de sociologia no podcast, acho que nunca fiz isto de tentar perceber o que é característico da abordagem da filosofia. Nós estávamos a falar de filosofia em off, por isso é que eu disse isto. Da sociologia sobretudo face às outras ciências sociais, não? O que é característico da sociologia, do olhar da sociologia, se é que há alguma coisa? É uma grande responsabilidade começar esta conversa logo a falar representante oficial da sociologia e peço já desculpa antecipadamente por não conseguir resumir o papel desta disciplina tão nobre, mas eu acho que aquilo que começou por diferenciar a sociologia de outras ciências sociais e nomeadamente nos primórdios da própria filosofia e de outras ciências ou de outras abordagens mais humanistas à sociedade e ao comportamento humano, foi sobretudo o método científico. Portanto, foi a ideia de que para estudar a sociedade, o comportamento humano em coletivo, portanto as dinâmicas interpessoais, era também necessário, não só por uma questão de legitimidade da própria disciplina, mas também realmente para chegar a conhecimento dito científico, seguir um método científico que pudesse ser posto à prova por pares, que seguisse uma determinada lógica, fosse ela quantitativa ou qualitativa, inicialmente mais quantitativa do que qualitativa, mas é a ideia de seguir as regras do método científico para chegar a um entendimento, a uma compreensão. Os primeiros sociólogos mais importantes era mais na ótica da compreensão, não tanto na ótica da explicação, não é? Ou da aplicabilidade desse conhecimento, como se calhar hoje é o caso. Mas é essa ideia do método científico. Enquanto missão é de facto compreender como é que as sociedades evoluem, parte do princípio básico que nem sequer o planeta se desenvolve de forma natural, que a intervenção humana e interpessoal é muito forte e que isso determina a forma como as sociedades diferem umas das outras, criam desigualdades, criam tensões e vão crescendo e vão se complexificando. Mas há um lado engraçado da sociologia que, embora tu estejas a tratar da sociedade,
muitas vezes o enfoque é no indivíduo, ou seja, tu partes do indivíduo para perceber a sociedade. Nem toda a sociologia faz isso. Sim. Nem toda a sociologia sim, faz pelo menos isso. um lado da sociologia. Sim, mas há um lado muito qualitativo da sociologia que se pode quase resumir no biografia e sociedade, e que tem essa dialética sempre muito presente, que é a ideia de que o indivíduo é uma espécie de microcosmos da sociedade e que, não é? Nós, ao compreendermos as ações do indivíduo no seu contexto, vamos conseguir perceber como é que o contexto implicou determinadas ações, determinados sentimentos, até posicionamentos políticos, cívicos, familiares, e vamos conseguir, a partir do indivíduo, perceber o contexto que o rodeia melhor do que se analisarmos o contexto como se ele existisse em vácuo. Sim. O contexto existe porque existem pessoas, porque senão não existia. Sim. Não, e muitas vezes não consegues. Os indicadores quantitativos têm limitações, não é? Porque só te levam até certo ponto, não é? Depois há outra informação que para tu obteres tens que perceber o que vai dentro da cabeça das pessoas, como é que elas olham para a vida delas, que decisões é que tomaram, não é? Que valores é que têm. Por exemplo, uma das limitações daqueles inquéritos aos valores das pessoas ou às opiniões é que dependem da resposta que a pessoa deu de milhares de pessoas, não é? Portanto, só com esse inquérito não tens a possibilidade de depois perceber porque é que a pessoa respondeu aquilo, ou se ela de facto acredita naquilo, como é que aquilo se enquadra na vida dela, não é? Ter uma visão, ter no fundo mais certezas em relação ao que àquilo que a pessoa respondeu, não é? Eu tenho uma visão bastante conciliadora entre os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Não, mas eu não estava a dizer que era melhor, estava exatamente uma lógica complementar, exato. E eu acho mesmo, eu estava a ir precisamente nessa linha, que é, de facto, eles dão-nos coisas diferentes, os inquéritos multipessoais, digamos assim, grandes, com grandes amostras, permitem-nos compreender de forma muito mais panorâmica, digamos assim, as grandes diferenças e desigualdades a variedíssimos níveis, depois varia consoante as temáticas abordadas no próprio inquérito, e dar-nos uma visão panorâmica que muitas vezes é necessária e é urgente, de facto, para detectar bolsas de desigualdades muito fortes ou novas áreas que devem ser exploradas e devem ser entendidas, mesmo que subsequentemente de forma mais qualitativa. Portanto, vejo isso como muito importante. Agora, há de facto cruzinhas e números que não nos conseguem dar a entender qual é que foi o sentido que as pessoas às vezes deram à própria pergunta, quanto mais à própria cruz, que é a resposta que deram. Portanto, quando nós resumimos a informação, perdemos sempre grande parte da compreensão dos fenómenos, mas ganhamos também bastante em resumir essa informação quando trabalhamos com populações muito grandes ou com universos comparativos. Sim. Quando temos mais do que uma população e queremos comparar, às vezes tem mesmo que ser dessa forma, e acho bem que assim seja também. Sim. Olha, uma área sobre a qual tens trabalhado muito e pensado muito, e aliás a tua tese de doutoramento é sobre isso, é a transição, chamada transição para a vida adulta, não é? Portanto, no fundo, a ponte entre a juventude e a vida adulta. E ao mesmo tempo é um tema que está muito na cabeça das pessoas, não é? Toda a gente, ou porque passou recentemente por essa fase, não é? Como é o nosso caso, ou porque tem filhos, ou porque isso conhece pessoas. Isso é simpático da tua parte dizeres, não sei se no meu caso é assim. Acho que é simpático para os dois. É generoso para os dois. É uma coisa em que a pessoa pensa, e nós até estávamos a falar um bocado em off disso. Se calhar há aqui um desfazamento entre aquilo que é o senso comum, sobre a visão do senso comum em relação à realidade, não é? Nós tendemos a achar que as coisas hoje são, se calhar é um viés quase universal, não é? Mas, sobretudo da modernidade, não é? Nós achamos sempre que as coisas são diferentes agora do que eram antes, não é? Isto é mesmo assim? O que é especial, o que é diferente dos processos de transição? Eu sei que é uma pergunta grande, desculpa. O que é diferente dos processos de transição para a vida adulta hoje, face ao que era há algumas décadas, e o que é que se mantém, o que é que na verdade não mudou assim tanto e nós tendemos a achar que são especificidades de agora? Eu, se calhar, pegando na primeira parte da tua pergunta, se calhar até vou descrever um bocadinho o campo da sociologia da juventude em Portugal, mas que até é bastante exemplificativo de outros países, para abordar esse primeiro tema. A sociologia da juventude em Portugal é um tema assim daqueles clássicos e duradouros. Começou-se por estudar os movimentos estudantis, a população estudantil, e depois, claro, cresceu para a cultura juvenil, com o professor Machado Paes, com outro tipo de estudos mais quase de inspiração demográfica, esta ideia da transição para a vida adulta, quando é que as pessoas casam, quando é que as pessoas têm filhos, quando é que as pessoas começam a trabalhar, uma coisa quase de contabilização da sequência da trajetória das pessoas, que é muito útil também, mas que de facto lá está naquela ótica da conciliação entre métodos mais quantitativos e panorâmicos e mais qualitativos e compreensivos. As coisas aconteciam muito em paralelo, mas a questão é que quando há uns tempos já também se calhar valentes, fiz uma análise de quem é que eram os sociólogos da juventude e as teses que estavam a ser
feitas e os doutoramentos estavam a ser feitos, uma coisa muito interessante é que é daquelas áreas em que há mais teses de mestrado sobre elas. Isto quer muito dizer, isto é muito aquela ideia de que, dentro da sociologia, de que é um tema que desperta a curiosidade dos sociólogos enquanto eles próprios ainda são jovens, e devo dizer que esse também foi o meu caso, não é? Eu, quando comecei a ser socióloga da juventude, se é que sou socióloga da juventude, mas quando comecei a interessar-me por estes temas, eu própria também era jovem, foi de inspiração até bastante biográfica. São os problemas que a pessoa sente, não é? No sim, fundo, sim, foi sair do meu próprio senso comum, o senso comum que me era dado pela minha própria biografia, e tentar ir um bocadinho mais além, ou sair da minha posicionalidade juvenil e ir abordar este tema mais enquanto socióloga, lá está, com o método científico. Sim, e faz sentido realmente, não é? Ou seja, é mais provável do que a pessoa ter uma pulsão pela sociologia geriátrica, ou assim, não sei se existe essa área com esse nome. Sim, mas isto para dizer que os sociólogos, se calhar, que começam nessa área e que mantêm esse interesse, acabam por realmente sair desse casulo da excepcionalidade da sua própria geração, da sua própria trajetória, etc., e começam a perceber que influências mais estruturais é que, de facto, influenciaram a sua própria trajetória de vida, e como é que a sua trajetória de vida se aproxima ou se afasta daqueles que são encarados como fazendo parte do mesmo grupo geracional. No meu caso seria a geração Rasca. Estive na manifestação que foi amplamente fotografada e continua a ser reproduzida, reproduzida, e portanto literalmente faço parte daquele grupo de pessoas que esteve naquela manifestação e que foi rotulada de uma determinada palavra com um determinado conteúdo pejorativo. Isso era um pejorativo. artigo do Vicente Jorge Silva, não era? Sim, que depois rapidamente foi o contra-rótulo que foi o Arrasca, mas a verdade é que o Arrasca e o Arrasca andam sempre bastante juntos, mas e o acompanham. Arrasca foi da crise de 2011, logo na altura falou-se de mas depois realmente muitos anos depois, a grande manifestação da geração Arrasca, que não era geração coisa nenhuma, era no fundo toda a gente que tinha que estava, era uma experiência já multigeracional, mas isto para dizer que quem passa um bocadinho por esse processo, no meu caso foi científico, mas imagino que existam outros, por esse processo de reflexão e de tentar posicionar a sua própria vida por oposição ou por proximidade aos rótulos que nos colocam, abre-nos muito os olhos para essa homogeneização um bocadinho forçada que se faz de determinadas gerações, e que é muito comum cada geração encarar a sua própria vivência, os seus obstáculos específicos como únicos, e são, ninguém nos retira, quer dizer, não posso dizer que enquanto cresci na adolescência fui submetida aos desafios de ter ou não redes sociais, não fui, quer dizer, são desafios de facto novos. Agora, a novidade traz muitas vezes para setores não científicos uma equivalência de excepcionalidade, de especificidade extrema, de mais complexidade, que é uma coisa um bocadinho até condescendente com a complexidade de sociedades e de vivências anteriores que passaram por períodos de guerra, só para simplificar, e aí eu acho que é onde nós temos que nos tornar um bocadinho mais críticos, não é? No fundo, muito bem, comparar as gerações de uma forma mais grosseira, nós vamos encontrar estas especificidades decorrentes da própria mudança social. Há uns tempos falava-se da globalização, agora já é da digitalização, mais tarde de outros fenómenos. O contexto histórico marca certamente a experiência daquela geração, mas há algo que os sociólogos mesmo do curso de vida nunca conseguiram resolver, que é destrinçar aquilo que é o efeito da idade, daquilo que é o efeito da geração ou da coorte, daquilo que é o efeito do período histórico. Exatamente. Nós não conseguimos nunca destrinçar, é uma discussão muito interessante, mas é a discussão que se tem que continuar a ter. Não se pode decidir que o efeito de idade é mais forte que o efeito de geração ou vice-versa, ou do período, porque de facto eles confluem muito, e o interesse de facto é perceber o que é que há de comum num determinado período para as várias gerações, numa determinada idade ao longo de vários períodos, e portanto fazer sempre este zigue-zague entre estas três linhas de análise, digamos assim. Desculpa, tu falaste em três fatores. Um é, se quisermos, o biológico, não é? Que tem a ver com a idade que a pessoa tem, não é? Determinadas coisas que são mais características. O tempo individual a passar, não é? Exatamente, e a própria maneira como a pessoa olha para a sua vida, que também muda ao longo da nossa vida, não é? À medida que vamos acumulando experiências. O outro tem a ver com o período histórico em que calhamos nós viver. E qual era o terceiro? O terceiro é da geração, que na verdade também é um bocadinho o cruzamento destes dois. Pois, sim, exato, que é a ideia de, é um pouco o cruzamento dos dois, porque é a ideia de ter passado por um determinado período histórico
com uma determinada idade. Exato. Portanto, e discute-se muito agora, a pandemia eu acho que abriu bastante a discussão para este tipo de debate, que é como é que um único fenómeno global, ainda para mais, o fenómeno pandémico, afeta as diferentes pessoas consoante o grupo etário onde elas se encontram, não é? E de que forma é que isso as afeta desigualmente. Sim, a pandemia é um bom pretexto é um bom ângulo para analisar uma série destes efeitos, não é? Eu estava a ouvir-te e estava a pensar, de facto, há aqui, eu acho que nós também temos um viés que não se sente só aqui, sente-se numa série de coisas. Nós temos um viés de atenção para reparar naquilo que muda e que muitas vezes está ligado, por exemplo, a um certo pessimismo que é mais ou menos universal, pelo menos é universal na modernidade em relação a... Não, aliás, desculpa, corrijo, é mesmo universal, há relatos disso na Grécia Antiga, não é? Sobre as gerações novas, porque nós reparamos naquilo que muda. Claro. E por repararmos naquilo que muda, isso salta mais à vista, portanto parece que as novas gerações são diferentes das anteriores e normalmente para pior, não é? Normalmente tem qualquer coisa que é... No caso estão sempre agarrados ao telemóvel ou uma coisa qualquer do género. Mas antes de ter esse efeito de conduzir a esse juízo negativo, conduzam uma atenção a esse viés da atenção sobre aquilo que mudou, não é? Então parece que são muito diferentes daquilo que veio antes, se calhar não são assim tão diferentes. Sim. Se calhar há muitas coisas que são comuns, não é? Sim. Eu usei esta frase na minha tese, que não tem muito de académico, mas acho que, e depois acabo por usá-la várias vezes quando converso sobre estas coisas, que é uma frase do Charlie Chaplin, que ele diz: a vida vista de perto é uma tragédia e vista de longe é uma comédia, não é? E isto de facto também se aplica às escalas da observação da própria sociologia. Quando nos sentamos com alguém e falamos sobre a sua biografia e percebemos todos os detalhes da história que essa pessoa viveu, é muito diferente de olhar simplesmente para a sequência dos acontecimentos. E essa frase do Chaplin é muito interessante porque também nos lembra que nós podemos, talvez, e devemos ter esse duplo olhar quando estamos interessados em diagnosticar problemas sociais, desigualdades sociais. Devemos ter essa urgência, não é? Não vale a pena estarmos aqui só para ver o que é que acontece com toda a lentidão dos fenómenos, porque a mudança social parece muito rápida, mas não é. Com toda a lentidão dos fenómenos, a ver o que é que acontece, para quando precisarmos de produzir políticas públicas já não vão a tempo. Portanto, essa urgência é necessária. Também é normal que essa urgência exista do próprio discurso geracional dos próprios jovens, por exemplo, não é? Esta ideia de pertença, de fazer parte de algo diferente, de estar a marcar a diferença, do dia serem, da geração deles ser falada nos livros, é uma maneira também de deixar rastro, digamos assim, da sua própria história de vida, não é? As pessoas sentem-se confortáveis de alguma maneira que a sua vida anónima possa ser contada a partir da história de uma geração, não é? Um certo conforto, tal como eu há uns minutos atrás disse que fazia parte do grupo de pessoas que se manifestou naquele dia contra as provas globais, e portanto há um certo conforto em sabermos que a nossa vida individual, anónima, minúscula, pode ser contada a partir de uma história coletiva. Um lado identitário também, não é? Um lado identitário forte, isso é tudo muito compreensível. O que não é tão compreensível, eu acho que explica essa ideia de nos focarmos demasiado naquilo que é diferente, é esquecermos aquilo que é contínuo, porque... E o que é contínuo? Por exemplo, olhando para os jovens atuais, o que é contínuo face aos... Vamos falar dos anos 60, para não falar antes disso, porque aí de facto houve mudanças grandes. Ou seja, o que é contínuo e nós podemos tender a subvalorizar? Relativamente aos anos 60... Se quiseres, usa outro período. Eu falei dos anos 60, mas já agora aproveito os anos 60 para falar um pouco sobre isso. Eu acho que não é de facto aleatório o facto de se ter escolhido os anos 60 ou o facto de se escolher 50, 60, porque de facto continua a ser a referência para se estar sempre a dizer, quando se diz que os jovens não são como os jovens do passado, geralmente é isso que está mais ou menos na nossa cabeça. Só que o problema é que essa é que foi uma geração muito excepcional, a todos os níveis, por se encontrar lá está o efeito idade, período, por se encontrar num determinado período histórico, não é, de recuperação, mais nos anos 50, mas que se arrastou até aos 60, de recuperação do pós-guerra, e de se encontrarem ali nessa fase e de poderem usufruir de todo esse crescimento. De facto, a transição para a vida adulta dessas pessoas foi radicalmente diferente do que era antes e do que veio a ser depois. Se nós virmos um pouco gráficos sobre a idade média, por exemplo, que as pessoas saíam de casa e que cumpriam todas aquelas... Eu tinha essa ideia também, sim. Mas... Ou seja, houve depois um realinhamento, não é? Eu tenho um bocado essa ideia. Pronto, se nós olharmos mais para trás, nós percebemos que essa geração é que é a exceção. Se nós olharmos só a partir daí, parece que foi sempre a piorar. Mas não foi sempre a piorar, está a recuperar um pouco o trajeto que tinha antes, por motivos radicalmente diferentes, não é? Mas que tinha antes. Portanto, ali, desculpa interromper, houve ali um período em que as pessoas saíram mais cedo de casa e depois voltaram a sair mais tarde. É isso? Exatamente. A pergunta com que idade é que as pessoas saíam de casa dos pais, se nós pensarmos nos anos 20 ou 30, é um bocado absurda, não é? Porque as famílias eram multigeracionais, as pessoas não necessariamente saíam de casa dos pais, não é? Simplesmente as gerações acumulavam-se em casas. Sim, havia ali uma... Portanto, as coisas fundiam-se, não é? Sim, e depois houve ali aquele período, de facto, mais central do século, em que se reificou um bocado a ideia da família nuclear mais tradicional, não é? Em que, de facto, as transições eram muito mais lineares, portanto, com o crescimento económico, as pessoas realmente
provavelmente avançaram um bocadinho mais nos estudos, mas não muito, saíam de casa depois disso, havia diferenças de género ainda muito acentuadas, mas as pessoas de facto cumpriam uma determinada sequência, saíam de casa para começar a trabalhar, conjugalidade, geralmente através do casamento, depois filho 1, filho 2, filho 3, aqueles que fossem, e portanto depois mais tarde entrava-se na reforma. Nessa altura até nem se usava tanto a expressão do curso de vida, usava-se mais do ciclo de vida, porque era uma coisa tão biologicamente marcada, até aquela idade, era a infância, depois quase que não havia juventude, passava-se para a idade adulta com estas transições todas muito certinhas, e depois, mais tarde, a velhice, que geralmente era bastante curta, não é? Com a esperança média de vida mais curta do que é hoje. E portanto, essa é que foi realmente a exceção. Se nós olharmos para aí, de facto as diferenças são muito grandes, mas podemos olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. O copo meio cheio são muito grandes porque as pessoas prolongaram e muito, e ainda bem, os seus percursos educativos, primeiro até a 4ª classe, depois até ao 9º, depois até a 12º, se pensarmos em Portugal, e hoje em dia já há uma grande camada de pessoas que de facto inicia e conclui o ensino superior. Também, se pensarmos em Portugal, temos que falar da transição democrática, não é? E portanto também isso... Sim, nós não apanhámos bem esse ciclo porque... Não foi bem aí, mas na verdade, se nós compararmos, não bem com 60, mas se compararmos com as gerações, se calhar falo dos meus pais, talvez, que passaram a sua juventude nessa transição democrática, obviamente que, ainda que tenha sido de uma forma lenta, se foram sentindo mais soltos das amarras que um sistema mais normativo e autoritário lhes impunha relativamente àquilo que eram as suas biografias, vou pôr aqui entre aspas, vou ter que dizer entre aspas, biografias normais, que é mesmo um termo que nós utilizamos em sociologia, que era essa ideia da biografia previsível, normativa, bem aceite, mas que escondia muitas contrariedades identitárias, muitos segredos e muitas standardização do curso de vida envergonhada, não é? Porque simplesmente numa altura em que os grandes inquéritos tentavam marcar como é que as pessoas transitavam para a vida adulta, de facto as cruzinhas iam para os sítios em que era suposto irem, e estas histórias depois não se contavam tanto. Eu acho que é essa conjugação entre uma sociologia, não só em Portugal, mas noutros países, que se centrava muito em inquéritos e que escondeu muitíssimo toda a angústia, a ansiedade, a incerteza, a precariedade. Que era diferente da norma. Que era diferente da norma, que não foi recolhida, que não foi sujeita à mesma massificação de recolha de dados do que aquela que foi recolhida a partir de inquéritos, e que hoje em dia são pequenos tesouros que se encontram, e que Joe Goodwin falava no outro dia, pequenos tesouros que se encontram às vezes em arquivos de entrevistas que foram transcritas, e que nós conseguimos perceber que o discurso que pauta a condição juvenil é muito, muito idêntico ao longo dos tempos, porque qualquer que sejam os desafios que a sociedade e que o contexto e que a estrutura de então lhes esteja a impor, a forma como as pessoas olham para esses desafios é muito idêntica, e essa é capaz de ser a única continuidade que realmente nós conseguimos dizer tem a ver com o efeito idade, tem a ver com o efeito das pessoas se confrontarem com uma maturidade diferente daquela que tinham na infância, sobre as suas possibilidades de vida, sobre os seus obstáculos, e isso causa uma grande tensão ao nível da tomada de decisão. O que é que eu faço? Continuo a estudar, não continuo, vou trabalhar, não vou? E também ao nível de pessoa perceber ou tentar diagnosticar qual é que é o limite da sua ação, até onde é que ela vai conseguir ir, e identificar os obstáculos que estão à sua frente. E isso é um processo identitário muito forte, e os jovens do passado não lidavam com ele com facilidade, lidavam com a mesma dificuldade, angústia e às vezes tristeza e outras vezes euforia que lidam os de hoje. O contexto é que era diferente e os obstáculos é que eram diferentes. E hoje há uma latitude maior para as pessoas terem esses percursos heterogéneos de vida, para o bem e para o mal, não é? O que também pode criar angústias adicionais, não é? Mas esta destandardização que se fala, não é? Tem a ver com isso, não é? Antigamente tu tinhas um molde mais rígido e sentias as dores de divergir desse molde, não é? Hoje em dia tens não diria que o molde se quebrou, mas pelo menos tornou-se mais flexível, não é? Ou ao mesmo tempo pode criar angústias também por aí, não é? Sim. Mas também não sei se não se exagera essa quebra ou essa flexibilidade do molde, não é? Não sei se mudou assim tanto, não é? Se calhar há mais homogeneidade do que nós tendemos a achar. Achamos que as pessoas, cada uma tem o seu percurso de vida e se calhar há mais tendências do que parece, não é? Sim, lá está. Eu acho que há uma certa analogia que é, se calhar no passado, a transição para a vida adulta era como entrar num comboio
comboio e decidir em que estações é que se saía. E hoje em dia é como entrar no carro e decidir para onde é que eu vou, tem que se decidir tudo. Eu acho que é essa a sensação. Sim, pronto, estou aqui, estou num carro, seja, para onde é que eu vou? Não tens liberdade total, não é? Tens que seguir a estrada, não é? Sim, tens que seguir alguma estrada, Exato, mas também decides onde é que viras, onde é que fazes uma inversão de marcha, onde é que voltas para trás, onde é que... Pronto, e há muito essa ideia, e é de certa forma correta, digo correta seguindo um bocadinho uma lógica de uma famosa frase também de um sociólogo que diz, que é o teorema de Thomas, que diz que as consequências são reais se forem reais para o indivíduo. Por isso é que eu estou a dizer que é verdade que assim é, porque eu acho que os jovens de hoje de facto sentem a sua vida como, a certa altura, como uma tela em branco e sentem mais dificuldade de perceber por onde começar. Agora, não é quando analisamos mesmo os dados, isso não é tão verdade como à partida parece, porque mesmo em países ditos mais standardizados e com estados de providência mais atentos e mais robustos, com mais apoios à transição para a vida adulta, etc., mesmo nesses, apesar de muitas das transições acontecerem mais cedo e, portanto, também comprovarem que muitas delas ocorrem mais tarde por falta de possibilidade de acontecerem mais cedo e não necessariamente por uma escolha, mas apesar delas acontecerem mais cedo, elas acabam por ocorrer muito dessa forma muito linear. Quando eu usei dados do European Social Survey, que eram dados que não eram longitudinais, mas perguntavam às pessoas com que idade é que elas tinham feito várias transições para a vida adulta e podíamos comparar entre gerações e entre países, notava-se claramente que a diferença ao longo dos tempos, se nós pegássemos naqueles países europeus todos e comparássemos simplesmente gerações, a diferença, mesmo da idade média, por exemplo, de saída de casa dos pais, ao longo dos tempos, era menor e menos significativa do que as diferenças entre os países. Isso é muito interessante. As diferenças sociais são maiores do que as diferenças geracionais. Ou culturais, não é? Diferenças ou históricas, whatever, não é? Sim. Entre países, ok. Entre países. Quer dizer, que são mais fatores do que simplesmente... Sim, quando nós olhamos para as diferenças entre os países, nós estamos a falar para as diferenças entre estruturas sociais, não é? Quando nós comparávamos, eu pegava muito só para simplificar na Suécia e Portugal, só para fazer assim uma comparação rápida. E o que é que nós tínhamos? Tínhamos jovens a sair muito mais cedo de casa dos pais, a entrar mais cedo no mercado de trabalho, a fazer todas essas transições mais cedo do que, por exemplo, os portugueses, mas quando nós olhávamos para as diferenças na Suécia ao longo das gerações e nas diferenças em Portugal ao longo das gerações, elas quase não existiam. Portanto, a diferença realmente tem a ver muito com o contexto, o tal contexto, neste caso do welfare states e tudo mais, que realmente providenciavam e providenciam ou não apoios à autonomia dos jovens, muito diferenciados entre estes dois países, como podia pegar noutros também. Portugal também não tem que ser sempre visto como extremo e a Suécia como outro, mas foi um pouco para simplificar. São dois bons exemplos. Isso é uma boa ponto para outra coisa que eu queria falar, que tem a ver com um artigo que tu até publicaste no Público e que fala precisamente da idade de saída de casa e do facto de Portugal ser dos países onde as pessoas saem de casa mais tarde, da Europa, e de muitas vezes isso ser apontado como um fator cultural. E tinhas uma perspectiva interessante porque dizias que não era cultural, era económico, entre outros fatores, no fundo. Ou seja, não era porque as pessoas não quisessem à partida sair de casa, não é porque tivessem um apego à família ou ficassem confortáveis por não terem que pagar a renda de casa, era porque no fundo não tinham, por exemplo, esse estado social nórdico que lhes dava essa autonomia. Sei lá, eu estudei na Holanda, por exemplo, eu lembro que os meus colegas lá tinham um estipêndio mensal qualquer e todos eles viviam, depois arrendavam um quarto, uma coisa qualquer do género, e viviam lá impecavelmente, portanto eles não tinham nenhuma necessidade de ficar em casa dos pais, não é? E comigo não seria o mesmo, não é? Eu por acaso, como mudei de cidade, nem tive escolha, não é? Mas se tivesse ficado na cidade em que nasci, tinha tido uma decisão difícil a tomar, não é? Sim, e quando nós olhamos para essas mesmas sequências de que eu estava a falar, quando nós olhamos para as trajetórias, para as transições para a vida adulta na Suécia, uma grande parcela dos jovens, a saída de casa dos pais é a sua primeira transição. E nós ficamos logo a pensar, como? Alguém está a pagar isto, não é? Não é possível sair sem ter trabalho, não é? Sem ter trabalho ou sem ter um Estado a subsidiar a sua saída de casa dos pais. E nós olhamos para Portugal e a primeira transição para a vida adulta, na grande maioria, é a entrada para o mercado de trabalho. E só por esta primeira transição nós percebemos logo radicalmente do que é que os portugueses estão à espera, os jovens portugueses, do que é que eles estão à espera, porque é que esperam tanto tempo a ter filhos, esperam aqui entre aspas, porque é que acontece tão tarde comparativamente ter filhos, porque é que acontece tão tarde sair de casa dos pais, porque é que acontece tão tarde a conjugalidade, porque para eles a primeira e mais importante transição, a pré-condição é terem rendimento.
próprio. E por aí se percebe logo que é uma questão de ter condições para, não é necessariamente cultural. E também a minha crítica a essa questão cultural é porque quando fiz o doutoramento queria de facto tentar encontrar dados que me permitissem concordar com essa conclusão de que era cultural. Lá está, eu também tinha uma determinada idade quando comecei a estudar estas coisas ainda no mestrado e portanto eu própria também me queria desafiar, porque eu não olhava para a minha vida e achava que eles não tinham razão, mas queria encontrar dados científicos então que me pudessem convencer que de facto era cultural e que eu é que não me tinha apercebido da minha própria, no fundo, identidade cultural portuguesa ou de Sul. E a verdade é que por muitos artigos que eu tenha lido e livros que eu tenha lido, de facto a explicação cultural é de longe a mais apontada quando se quer explicar porque é que nos países do Sul as pessoas saem tarde de casa dos pais, entre outras coisas. Mas eu não encontrei dados empíricos que provassem essa explicação cultural. Que provassem em que sentido? Que provassem a origem dela? Como é que se mede a cultura? Pois, para já. Como é que se mede a questão cultural, não é? Tens o Hofstede, que deves conhecer, não é? Sim, mas não é fácil. Sim, não, mas a questão é que estás a medir o efeito, não é? Então, a medir o efeito da identidade cultural e das preferências culturais. O resultado final é o que eu quero dizer. Estás a medir Por existirem diferenças culturais, não quer dizer que elas não tenham outra causa mais profunda. Exatamente. É isso que eu quero dizer. É exatamente isso. Quando nós dizemos que é cultural, eu posso ser levada a concordar que é cultural porque eu acho que as condições de vida em que as pessoas vivem e o Estado de Direito em que se habituam a viver cristaliza uma determinada resposta, não é? Cristaliza um determinado leque de possibilidades. E é como se normalizasse que, de facto, eu para sair de casa dos pais vou ter que ter um pé de meia, vou ter que ter um trabalho mais ou menos estável, eu não me vou meter num compromisso, ainda para mais Portugal, que é muito mais virado do que uma Suécia ou do que outros países, muito mais virado para o mercado da propriedade habitacional e não para o mercado de arrendamento. E, portanto, ficamos logo mais limitados, os jovens ficam logo mais limitados no formato da sua saída de casa. E, portanto, quem é que consegue obter empréstimos bancários para comprar casa se não tiver um trabalho estável, bem remunerado, ou então mal remunerado, mas juntar-se com uma outra pessoa, geralmente em casal, para poderem unir esforços e obter esse... Não se consegue. E, portanto, se essa normalização funciona numa espécie de cultura, aí posso ser levada a concordar, ok, é cultural. Mas é cultural porque se tornou cultural. Não é cultural no sentido que falavas há pouco de, nos países do Sul, as redes familiares serem mais fortes e de as pessoas serem, noutros países nórdicos, serem mais individualistas e mais autónomas. Isso, a cultura pratica-se, não é? E, portanto, não existe em vácuo. Nesse sentido, eu posso ser levada a concordar que é cultural. Em qualquer outro sentido, não. Porque eu acho que aquilo que impede, e quando eu falei mesmo e entrevistei jovens, porque é que não sais de casa, porque é que saíste de casa desta idade, etc. Devo dizer que nenhum dos, e eu ainda falei com 52 entrevistas aprofundadas, e nenhum deles me referia às tarefas domésticas ou a proteção dos pais, ou etc. Como se deve imaginar, a maior parte dos jovens quer viver a sua vida, a sua noite, a sua sexualidade, com muito menos amarras do que estar agora a viver em casa dos pais. Portanto, a preferência é sempre esta. Ainda agora num inquérito que foi feito a propósito do Plano Nacional de Juventude, que está a ser desenhado no final neste ano, a maior parte dos jovens que ainda vivem em casa dos pais não vivem em casa dos pais por opção. Não quer dizer que viva mal e que as dinâmicas sejam disfuncionais e que estejam mal com a família, mas não vive por opção. Vive porque ainda não tem os rendimentos necessários para sair, ou porque tem, mas acha que seriam todos desviados para pagar essa renda ou essa habitação, e portanto optam, num leque de opções que eles consideram limitado, ficar em casa dos pais, mas não é a sua preferência, digamos assim. Mas tu não achas que as duas explicações não só podem ser verdade, como se podem alimentar mutuamente? Ou seja, porque neste caso é fácil perceber porque é que esses constrangimentos económicos alimentam a cultura, porque a cultura no fundo é uma resposta, não é? E isso era uma ponta há bocadinho, não é? A cultura não nasce do vácuo, não é? A cultura é uma espécie do equilíbrio que se gera numa determinada comunidade aqui no sentido lato, em resposta às condições do meio ambiente, que podem ser económicas, mas também podem ser do clima, por exemplo, não é? Pode ter que ver com ser o sítio mais quente ou mais frio, não é? Ou com, até historicamente, o tipo de... Às vezes está correlacionado com o tipo de agricultura que existia, uma série de coisas. As duas coisas podem se alimentar mutuamente, não é? Esses constrangimentos económicos alimentarem uma resposta cultural, mas também a cultura implicar que não haja uma pressão, por exemplo, para ter um tipo de estado social, por exemplo, com essas características. Mas que não existe, porque essa maneira de ser mais nórdica também se calhar não seria muito bem aceita, e portanto não existe uma pressão para, por exemplo, ter uma espécie de rendimento
dado pelo Estado aos 18 anos. E que tu dir-me-ás, podes dizer, mas o Estado não tem dinheiro para isso. Talvez não tenha para dar uma coisa à holandesa ou à sueco, mas daria para... É uma questão de configuração, não é? Sim, e certamente é um discurso diferente dizer que o Estado não tem dinheiro para isso, mas que gostaria de o fazer e que acredita que isso deve ser feito. E, portanto, começa um processo... É um discurso completamente diferente e acho que também legitima a própria juventude de uma maneira diferente. Mas esse eu acho que é o ponto, que é o perigo, e que eu senti na altura, o perigo de alimentar, e mesmo na academia, esta ideia do cultural, sempre que se quer explicar porque é que os países do Sul têm uma média diferente, é cultural. E isso é muito perigoso, porque se é cultural, facilmente resvala para a ideia de... É inato, não é? É inalterável. Então, se é cultural, faz parte da minha cultura sair tarde de casa e manter-me com os meus pais até aos 30. Então, se foi minha opção, eu estou bem com essa realidade e não é necessário discutir isso. Não há nada a fazer, discutir as condições que eu tive para fazer ou não, discutir a existência de políticas, e no caso da habitação já houve políticas de incentivo ao arrendamento jovem, por exemplo. Não é preciso discuti-las, não é preciso melhorá-las, porque os jovens não saem de casa porque não querem. É um bocadinho como aquele discurso da pobreza, não é? Se vincularmos aos indivíduos que vivem nessas condições a responsabilidade dessas mesmas condições, é como se nos estivéssemos todos, enquanto, não é, contribuintes, enquanto comunidade, lá está também mais vasta, a desresponsabilizar dessas mesmas condições de vida. E, portanto, é a tal falácia, não é, de atribuir ao indivíduo a responsabilidade de um desfecho da sua vida, é verdade, mas que não depende só da sua ação e da sua resiliência e da sua cultura. Depende das condições à sua volta. Mas tu não achas, por exemplo, que o facto de não ser discutida essa possibilidade ou outras do género que minorassem esse problema, não achas que isso é, em certo sentido, a prova de que isto também é cultural? Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, porque isso não é discutido. Vou dar um exemplo. Eu ainda recentemente estava a falar com o meu irmão e ele tirou arquitetura. E não sei que propósito é que isto veio, mas eu de repente estava a pensar, e tu imagino que saibas que a arquitetura é uma daquelas profissões que tem salários muito baixos no início. Eles estão a trabalhar, a receber muito pouco em ateliês. É estrutural, quer dizer, meio conjuntural, meio estrutural do mercado. Talvez seja das áreas de licenciatura em que isto acontece mais. O que é que isso significa? Significa que para tu te iniciares em arquitetura, com a perspectiva de depois vires a ter um rendimento decente, tu tens de ter um background familiar, porque senão não tens hipótese. Sim, porque tens de conseguir passar aqueles anos a ser subsidiado por alguém, não é? E como não é o Estado, são os teus pais ou a tua família. E isto aqui provoca, mas este tipo de coisas não são discutidas, e por isso é que eu digo que isto é um bocadinho cultural. Isto cria uma injustiça social gigante, não é? Porque, ao contrário de outras áreas, se tu não tiveres este background familiar, não tens hipótese, vais para um ateliê, pagam-te 500 euros ou 700 euros. E ainda compras o AutoCAD, não é? E ainda compras o AutoCAD. Passado um mês tu dizes, vou trabalhar para uma fábrica. Que era curiosamente o que tinha acontecido com um colega dele. Curioso, não é? Pois. Não, essa reprodução social em determinados cursos é conhecida, não é? Há determinados cursos que são vistos como tendo uma transição mais rápida e mais assegurada, sobretudo para o mercado de trabalho, e é por isso que ainda existe muito aquele discurso de classes médias, médias baixas, que quando os seus filhos de facto conseguem ingressar no ensino superior, se tem a preocupação deles não irem para cursos em que depois as saídas profissionais não estão tão garantidas. E a arquitetura, direito também, e há outras profissões que continuam a reproduzir um bocadinho socialmente, porque só mesmo quem tem essa vontade, mas também essa possibilidade, é que acaba por ir para determinados cursos. Portanto, é uma dupla reprodução. Para já, o próprio interesse por áreas como direito ou arquitetura já reflete em si mesmo um determinado contexto, talvez familiar, no sentido em que são áreas criativas e de uma determinada seriedade. É mais ou menos incontornável. Isso já existe à partida. E depois a própria transição para o mercado de trabalho ser muito menos rápida e assegurada afasta completamente as pessoas que estão a tirar um curso precisamente para garantirem o mais rapidamente possível a reposição do investimento que foi feito a partir das propinas e a partir muitas vezes da deslocação de casa, não é? A maior parte dos jovens que andam nas universidades vêm de outros sítios do país e portanto o esforço para frequentar universidades é muito grande, não tão grande como noutros países em que as universidades estão de facto muito mais concentradas em determinados sítios, como por exemplo na Finlândia ou mesmo a Suécia é mais pequenina, mas mesmo na Finlândia tem mesmo que mudar de casa, é uma condição obrigatória. Mas também gera uma resposta habitacional que não existe cá. Exatamente, mas depois perguntamos porque é que eles saem de casa aos 17 anos. Eles saem de casa aos 17 anos porque naqueles sítios recônditos da Finlândia não há universidades e portanto eles querem ir para a universidade e podem, evidentemente vão ter que sair de casa nessa altura, aos 17. É por isso que a média, por exemplo, na Finlândia e na Suécia é tão baixa. Sim, exato, tem a ver com isso também. Não, e a causalidade vai nos dois sentidos, não é? Porque esta questão da rede familiar também explica isso, não é? Como de facto existe essa rede familiar que ampara muitos choques, viu-se até agora na pandemia, depois isso não cria a percepção de uma necessidade que existe, que é estrutural e existe a longo prazo e é determinante para
muitos casos individuais, mas que não são a maioria, ou pelo menos não são vistos como a maioria, não gera a percepção dessa necessidade de intervir para resolver a coisa, porque a rede familiar vai amparando em muitos casos, não é? Então tu não chegas a ter a necessidade de corrigir este tipo de problemas e muitas injustiças dessas que se vão prolongando ao longo do tempo, mas que não dão tanto nas vistas, não é? Exatamente, eu acho que tocaste num ponto importante, que é a invisibilidade da maioria. Sim. Geralmente a maioria é mais audível, mais visível. Falamos sempre noutros casos com muita razão, de como as minorias são mais silenciosas e não têm voz. Mas muitas vezes na área da juventude o que se fala é que é precisamente a maioria que acaba por ser mais invisível e mais silenciosa. Porquê? Porque de facto são problemas que acabam por ser colmatados a nível familiar, lhes é retirado muitas vezes a legitimidade de falarem sobre essas dificuldades de forma digna e séria, não é? Estou-me a lembrar de há uns anos atrás da ideia da pieguice, não é? Da pieguice, parem lá de se queixar, pronto, tudo bem, tem que sair da zona de conforto. Portanto, lembro-me muito dessa frase, é uma frase que ficou e que é muito forte, mas há muitas outras, não é? Frases ditas no nosso seio familiar, nos cafés, em todo o lado, nos jornais, às vezes, pequenos comentários, que é muito essa ideia do... isso são problemas de classe média, não é? Como às vezes se diz, não é? Isso é problema de classe média, mas são problemas de classe média, são problemas reais na mesma, não é? E é a ideia de que muitos destes jovens que só conseguem frequentar, por exemplo, o ensino superior, e já estou a falar daqueles que conseguem frequentar o ensino superior, já estou a falar daqueles que, face a outros, já estão numa posição mais privilegiada. Aqueles que conseguem, à custa de serem trabalhadores estudantes com grandes dificuldades para frequentar as aulas, à custa de grande investimento financeiro por parte dos pais, muitas vezes com grande sacrifício, e isto tudo desaparece quando sai um relatório que compara a idade média de saída de casa dos pais na Europa, e a notícia é: os jovens portugueses são aqueles que saem mais tarde de casa dos pais. E coloca mais uma camada a ofuscar o verdadeiro problema. Pronto, e era nesse sentido que eu também escrevi esse artigo e outros um bocadinho, para tirar essas camadas que no fundo continuam a desfocar aquilo que são os verdadeiros problemas, que são muito mais estruturais, como estavas a dizer, são socioeconómicos e são continuados no tempo. Mas como às vezes estamos a olhar muito para os problemas mais presentes e estamos a tentar arranjar estas explicações mais rápidas, é cultural, é isto, os jovens de hoje em dia não querem sair de casa, os pais, e pronto, e está resolvido o problema, está explicado, vamos a outro, partimos para o próximo. Vamos olhar para a fotografia e não para o filme, não é? Ou seja, não haver a tendência que vem de trás, não é? Sim, não vemos o processo, e o processo é o que nos permite perceber, não era, como estavas há pouco a dizer, a média. Sim. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Isto é um bom ponto para outra questão que tu tens falado, e que é um debate na sociologia entre a agência e estrutura, que no fundo é contexto, não é? E que tem que ver com, na vida das pessoas, e por exemplo na vida dos jovens, quanto é que é agência no sentido das escolhas que eles fazem versus estrutura, ou seja, versus aquilo que é imposto pelo meio ambiente. Eu, por acaso, confesso que isto me surpreendeu, porque eu pensei até que a sociologia tivesse uma tendência mais para olhar para a estrutura e menos para a agência, né? Precisamente por esse enfoque na sociedade, não é? Sim, eu acho que há uma determinada linha mais conservadora, talvez, de sociólogos, talvez eu me inclua aí na maior parte das vezes, que de facto segue uma corrente muito mais estruturalista, não é? Muito mais, não determinística, não é? Não no sentido de, pronto, nasce-se num determinado seio familiar e o destino social daquela pessoa está traçado, não, há sempre um leque e uma abertura, não é? Mas há sempre uma tendência para um determinado rumo, para uma determinada mobilidade social, ela tem limites. Geralmente é aquela ideia de a maçã nunca cai muito, muito longe da árvore, pode cair um bocadinho mais longe do que aquilo que caía no passado, não é? Os futuros estão mais em aberto, mas não vai cair ao pé de uma outra árvore, digamos assim, nunca vai muito longe nesse sentido, mas esse determinismo não é total. Agora, o peso das estruturas é importante, o que é preciso ter em conta é que as estruturas também podem mudar e, portanto, se nós nos apercebermos que as estruturas estão a puxar as pessoas para baixo, também podemos criar novas estruturas políticas, sociais, que tentem atenuar
atenuar isso. Agora, na sociologia da juventude, como em muitas outras áreas, esta ideia da agência, do dar a voz, do é importante perceber o que é que as próprias pessoas sentem e como é que elas veem a sua própria vida, na sociologia da juventude é muito importante. E, portanto, há uma divisão, também com as teorias mais pós-modernas e tudo, há uma divisão muito, muito clara, que eu acho que nos últimos tempos já se começa a esbater, felizmente, mas há uma divisão muito clara entre aqueles que puxam a corda para o lado de não, são as estruturas, e o outro que puxam, não, os jovens têm resiliência, os jovens têm vontades, têm agência, têm possibilidades de, com a sua ação, mudar as suas condições de vida. E eu acho que o discurso muitas vezes se polariza e se perde, mais uma vez, porque no meio é que está a virtude do debate, porque a ideia é perceber até que ponto é que é estrutura, até que ponto é que é agência, e perceber se as duas coisas estão de facto equilibradas, digamos assim. Digamos que só quando a agência do indivíduo e a estrutura ou o contexto em que o indivíduo vive se conseguem realmente tocar, é que o indivíduo vai conseguir alterá-las ou a estrutura vai poder fazer o seu efeito. Quando nós temos um entendimento de alguém que está a tentar mudar a sua vida com expectativas completamente erradas sobre o contexto que a rodeia, cai numa certa falácia, que alguns autores chamam de falácia epistemológica da modernidade tardia, que é assim um nome muito longo, mas que se entende muito bem, que é aquela ideia de, se uma pessoa acreditar, vou dizer totalmente, obviamente nunca é totalmente, mas uma pessoa acreditar quase totalmente que tudo aquilo que lhe acontece na vida e tudo aquilo que ela passa na vida é única e exclusivamente sua responsabilidade. Aconteceu porque ela fez ou não fez uma determinada coisa, aconteceu porque ela teve força de vontade ou porque não teve. Portanto, se ela atribuir a ela própria a responsabilidade de todos os desfechos da sua trajetória de vida, será uma pessoa, agora não me ocorre a palavra em português, mas delusional, não é? E isso tem dois efeitos que eu considero igualmente perigosos. Um é a pessoa ter uma trajetória de vida bem sucedida e viver na ilusão de que isso foi inteiramente o seu mérito e que não teve as condições à partida, durante, à chegada, seja como for, que permitiram que a pessoa tivesse esse determinado percurso. Portanto, ter uma ideia egocentrada da sua própria trajetória de vida. E isso contribui muito para um discurso de que não é preciso políticas públicas, não é preciso identificar as desigualdades pertencem aos indivíduos, eles que resolvam. E quando são as próprias pessoas a ter este tipo de discurso é muito perigoso, porque legitima um pouco essa ideia. Por outro lado, e bastante mais trágico, o outro lado dessa falácia é que as pessoas cuja trajetória de vida passa por imensos obstáculos que elas não conseguem ultrapassar, não conseguem porque muitas vezes não têm os recursos sociais, educativos, culturais, lá está, cognitivos, seja o que for, muitas vezes também estão encerrados em determinadas categorias de género ou de étnico-raciais ou outras que de facto as empurram para determinadas oportunidades de vida e ficarem convencidas que isso foi por sua culpa, por sua responsabilidade. E isso é um peso muito grande para se carregar durante uma vida, e quando os jovens começam a carregar esse peso quando têm 20, 21, 22 anos, é um peso muito grande para se livrarem mais tarde. Nós falamos muito, por exemplo, das pessoas que sofrem do desemprego, e sobretudo do desemprego de longa duração, da forma como se começam a responsabilizar elas próprias pela sua condição e começam a ficar cada vez mais desmotivados, e do efeito longitudinal que tem o facto da pessoa estar desempregada. A pessoa começa-se a culpar ela própria, sou eu que não tenho um bom currículo, fui eu que não fiz nada com a minha vida, por isso é que eu não estou a conseguir encontrar trabalho. E isto é um círculo vicioso. É um ciclo vicioso, do qual, por isso é que o desemprego de longa duração se tornou um indicador diferente do desemprego por omissão de curta duração. Porque de facto o emprego de longa duração encerra as pessoas neste ciclo vicioso e as pessoas começam-se a responsabilizar elas próprias pela condição em que se encontram. Se nós pensarmos que a precariedade de longa duração também, ou a incapacidade de entrar no mercado de trabalho, ou a incapacidade de conseguir um bom emprego e com isso um bom rendimento, ou de fazer frente ao seu patrão, ou seja o que for, se as pessoas começam a atribuir única e exclusivamente a elas próprias a responsabilidade dessa condição, é realmente um cancro para as suas trajetórias de vida, para as suas expectativas, para a sua resiliência. E portanto eu acho que a ciência deve ajudar no fundo a combater esta falácia em que as pessoas muitas vezes se encerram, porque aí sim elas estarão a contribuir involuntariamente para, fracasso é uma palavra forte, mas assim que as pessoas sentem muitas vezes que é, para o fracasso da sua própria trajetória de vida, que não vai para a insatisfação, tão além como elas gostariam que fosse. Mas isso é um tema engraçado. Isso não é uma consequência inevitável da modernidade, precisamente, porque a modernidade
trouxe-nos uma individualização que não existia antes, ou pelo menos não existia desta forma. Nós olharmos para nós enquanto agentes da nossa própria vida e pensarmos em desenhar a nossa vida de uma maneira que existia muito menos antigamente. A tua vida estava mais ou menos pré-programada, depois também se queria às vezes uma caricatura sobre isso, mas é verdade que era bastante mais do que agora, que tu tinhas uma vida pré-programada, muito mais encaixada no molde social, e a partir do momento em que tu queres pensar a tua vida, depois é impossível fugires à noção de que tu és agente dessa vida e facilmente cais nessa ilusão de que és uma agente total dessa vida, não é? Mas por outro lado, se tu não pensares assim, é difícil ter as duas coisas ao mesmo tempo, não é? É difícil tu quereres tomar ações para levar a tua vida no sentido que tu entendes, e não é só profissional, é em todos os sentidos, não é? Da intimidade, de tudo o que for, e ao mesmo tempo achares que estás presa pelo sistema, não é? Porque se achares que estás preso pelo sistema, então também não fazes nada, não é? Entras numa espécie de... Sim, e é por isso que o debate polarizado é desinteressante. Porque aquilo que interessa é de facto as próprias pessoas, mas depois também estudos empíricos, sociológicos e outros validarem isso, que o interessante é as pessoas perceberem como é que as duas coisas se tocam. Porque de facto as pessoas acharem que pronto, nasci nesta família, nasci neste contexto, nasci neste bairro, não há nada que eu possa fazer, é uma tragédia e está errada, porque hoje em dia de facto existem, através da escola, através do efeito escola, através do efeito políticas públicas, através do efeito da própria família e da resiliência muitas vezes da família, que com parcos recursos educacionais ou financeiros consegue, a partir de uma ética de trabalho, a partir de outros instrumentos, de facto alavancar a vida de uma pessoa. Portanto, é errado a pessoa pensar que o seu destino social está completamente marcado pela estrutura e que não há nada a fazer, mas também é errado, a meu ver, e na sociologia da juventude eu acho que é mais necessário lembrar que é errado esta segunda parte, pelos vícios da tal falácia de que falei. Também é errado convencer, digamos assim, os próprios jovens de que a única e total responsabilidade do desfecho das suas vidas é sua. Dou um exemplo do trabalho feito pelos chamados youth workers e pelas políticas de juventude europeias. Ao longo dos últimos anos tenho contactado um pouco com o universo mais do Conselho da Europa sobre esse assunto, e eles de facto têm estruturas muito completas de debate e nos seus eventos científicos, porque eles têm sempre muitos youth workers, não é? Que chamamos de técnicos de juventude, não é uma tradução assim muito feliz, mas é trabalhadores para a juventude, digamos assim, pessoas que trabalham para os jovens. O youth workers, não consigo arranjar uma tradução melhor. Tem as pessoas que decidem politicamente, portanto, decisores políticos e pessoas que de facto têm essa capacidade, incluem também os próprios jovens e incluem investigadores. Portanto, é uma coisa bastante completa, e de facto há ali um crash de visões às vezes, porque já tive discussões, isto é só um micro exemplo, já tive discussões sobre alguém considerar que havia uma atividade que poderia ser considerada um programa para os jovens, pronto, desenvolvido pelos youth workers, que era ensiná-los a fazer os seus currículos bem, motivá-los a fazer currículos por vídeo, portanto mais criativos, portanto muito à volta do como construir um currículo, como convencer o empregador, como chamar a atenção do empregador, assim uma coisa muito performativa mesmo, era mesmo a partir dos vídeos. E lá está a agência. Lá está, tu és capaz, portanto, tu tens que produzir uma determinada performance, um determinado CV, tens que convencer as pessoas que és um espetáculo. Se não convenceres, pronto, é porque falhaste. E eu na altura perguntei a esse rapaz, a dizer, mas como é que é a estrutura do mercado de trabalho nesse país, no país de onde ele vinha, já não me recordo qual era, mas penso que até era um país de leste. Qual é que é a estrutura, como é que é a estrutura do mercado de trabalho, qual é que é a procura por trabalhos qualificados, por trabalhos mais técnicos, e como é que é, por outro lado, a estrutura educativa desse país. Ele disse, isso não interessa, o que interessa é empoderar os jovens e ajudá-los a construir o seu currículo. E eu pensava... Interessa, não é? Porque podemos estar a empurrá-los para um beco sem fundo, claro. Em que, para além de todo o esforço que farão, e que obviamente que o saber não ocupa lugar, e obviamente que a própria aprendizagem de construir um currículo pode ser bastante empoderadora, digamos assim, e para eles se autovalorizarem mais, mas estamos a convencê-los que o obter ou não emprego é fruto do currículo estar giro ou não, estamos a enganá-los, e portanto eu acho que não devemos desviar nos discursos sobre os planos nacionais de juventude ou outras coisas, desviar demasiado a ideia para que está nas mãos deles. Também está, mas não está só nas mãos deles fazer isso, porque muito facilmente essas pessoas vão sentir que falharam nessa missão, vão ter esse sentimento muito injustamente e muito erradamente, e ele provavelmente vai acompanhá-los durante os anos que se seguem. Portanto, é perigoso. Esse é um bocadinho o defeito, ou o reverso da medalha do liberalismo, não é? Liberalismo aqui no sentido lato, no sentido da tradição europeia
pôr o indivíduo em primeiro lugar e te dar agência e dizer que tu tens a autonomia para escolher a tua vida, não é? Mas isso depois implica que também tenha os recursos para o fazer. Exato, e ignora todo o contexto, não é? Que antigamente estava lá, antes disso estava lá, não era o contexto que determinava, não é? E a tua vida seguia o sítio onde tu te encaixavas naquele contexto, não é? De repente é-te dada uma oportunidade, mas depois não dá para toda a gente ser tudo, não é? Ou não dá para toda a gente ser... Se houver muita gente a querer ser o mesmo, por definição não vai dar, não é? Para já não foi de repente, não é? A ideia de que é um processo e ainda continua. A maior parte dos jovens continua a não ir para o ensino superior, continua a sentir que, ou que não, ainda agora referi e vou voltar a referir porque são dados que são bastante recentes, não é? E que estou a trabalhar, do inquérito feito para o Plano Nacional da Juventude, a maior parte dos jovens que não seguiu para os graus académicos ou graus de qualificação que gostaria de ter seguido, a justificação que dá, os conjuntos de razões que são dadas são dois. Um é financeiro, não posso agora continuar a estudar, tive que ir trabalhar, tenho contas para pagar, não tinha possibilidade para pagar as propinas, precisava do dinheiro. Há bocadinho, não é? Preciso do dinheiro. No curto prazo não tenho outra hipótese. Não consigo prolongar o meu trajeto educativo, preciso ir trabalhar. E o outro era muito, lá está, não tenho capacidades para isso, não gosto de estudar, não sou bom, não tenho boas notas, não sou capaz. E, portanto, era a necessidade e a crença de que não se está à altura. E, portanto, eu acho que se tem que trabalhar esta ideia de não estar à altura, todos estão à altura, tem que se criar, de facto, essa linha, o denominador comum, não é? Uma igualdade de oportunidades para que todos possam chegar a esse patamar, mas não nos convencermos a nós próprios e, sobretudo, não convencermos os jovens de que o esforço para chegar a esse patamar é igual para todos, porque uns vão ter que se esforçar mais que outros, infelizmente. Mas, pelo menos, se tiverem consciência disso, eu acho que não se sentirão tão enganados e aí sim terão motivos muito válidos para se sentir orgulhosos do seu percurso. E a igualdade de oportunidades, mesmo essa não bastaria, não é? Porque primeiro terias sempre diferenças genéticas, portanto tens sempre diferenças de mais ou menos jeito para determinadas coisas que a pessoa não tem culpa, e depois tens a sorte. Mesmo por cima disso tens a sorte, não é? Portanto podes simplesmente ter azar, não é? Mas eu acho este tema giro porque é um tema que toca até na questão da meritocracia, por exemplo, que é um tema difícil de gerir socialmente, não é? Porque, por um lado, é evidente que é completamente miúpe tu achares que a meritocracia determina as coisas a 100%, eu não acho que determine sequer perto de 100%, mas por outro lado, se tu passas a ter uma explicação completamente estrutural, não é? Completamente de contexto, depois tiras a agência toda. Tiras a agência e perdes ética de trabalho, e ética relacional, não é? Se achares que tens que apostar noutros cavalos que a meritocracia não vão ser cavalos muito... Pois, eu acho que essa é muito corretos, de certeza, não é? Esse é que é o grande... Mas é esse equilíbrio que eu acho que é a dificuldade. Eu acho que é esse equilíbrio que eu acho que muitas vezes não é mantido, e aqui... Eu acho que distribuo, faço a meia-culpa da academia, porque acho que continua, eu acho que menos nos tempos que correm, mas acho que ainda não suficientemente esta ponte entre agência e estrutura, dizer e concordar sempre que é uma questão de grau e não uma questão de dicotomia. Mas também depois, lá está, estes discursos depois aparecem com outra linguagem, mas aparecem muito escondidos por trás dos discursos políticos e das direções políticas que vão sendo tomadas, não apenas para a juventude, mas para a sociedade como um todo. E, em certo sentido, há aqui um jogo de soma positiva, não é? Porque o conjunto da agência também influencia a estrutura, ou seja, a sociedade também não evoluiu por acaso, é porque há movimentos de, por exemplo, se os jovens se posicionarem num determinado sentido, por exemplo, alterações climáticas, por exemplo, essa agência individual toda somada produz alterações na estrutura, não é? Ou várias questões relacionadas com o Estado Social, aquilo que falávamos há bocadinho de criar mecanismos que permitam que os jovens tenham autonomia mais cedo, não é? Para isso acontecer também é preciso que exista essa agência a nível individual no sentido de alterar essa estrutura, não é? Ou seja, a prazo há um jogo de soma positiva, não é? Sim, evidente que essa ideia da agência individual poder ser, no fundo, melhor que o somatório de agências individuais promovem não só a ação coletiva e movimentos sociais, como outras coisas um bocadinho mais invisíveis, não é? No fundo, um microativismo que não é tão visível, não é tão performativo, não é tão mediático, mas que existe. Não é? E mesmo mudanças culturais mais orgânicas, não é? Que não tem que ter nenhum tipo de ativismo por trás. Exatamente. Obviamente que essas vão alterar a estrutura, mas essa é a premissa também da sociologia, não é? Sim. É que há aqui uma dinâmica, nós por motivos um bocadinho analíticos separamos a agência de estrutura, mas elas fazem parte do mesmo mundo social, não é? E são indistinguíveis, é um bocado como o nature versus nurture, não é? Completamente. Só conceptualmente é que tu consegues distinguir, porque na prática eles interagem, não é? Exatamente, e eu acho que é essa interação e essa proximidade
compatibilidade e essa coexistência das duas coisas e essa até interdependência, não é? De uma coisa influenciar a outra. Tendemos sempre para falar da estrutura que influencia a agência, mas obviamente que a agência também influencia a estrutura, não só se falarmos dos movimentos sociais, como em geral, não é? O comportamento das pessoas é isso que faz. No fundo é o somatório das agências individuais que faz com que exista mudança social. Exato, não é? É isso, era uma ponta. Nem tudo acontece por decreto-lei, nem tudo acontece numa estrutura top-down, acontece também bottom-up, só que é mais silencioso. Sim. E temos que estar mais atentos a isso, e é um pouco isso que eu também acho que a Sociologia da Juventude tem uma missão particular, que é tornar isso mais visível, fazer um pouco um zoom nessa coexistência, em vez de fazer zoom em nichos identitários ou comportamentais, ou diga que é identitários do ponto de vista geracional, que estávamos a falar há pouco. Sim. E portanto, em vez desse zoom, fazer no fundo uma leitura mais panorâmica de como é que esses processos coexistem e qual é que é a dificuldade para os próprios indivíduos em fazer coexistir nas suas vidas essas duas facetas, não é? Olha, uma coisa que eu te queria perguntar, voltando até àquilo que falámos há bocadinho das gerações atuais, até porque acho que para quem nos está a ouvir é um tema interessante, não é? Porque é o mundo que nós vivemos, não é? E eu até estava a pensar nisso e é interessante olhar, até relacionado com aquilo que tu falavas há bocadinho, há aqui uma confluência de tendências, porque tu tens, olhando para os jovens de hoje, não é? Tu tens aquilo que falavas no início, que é o facto de serem jovens, ou seja, o facto de terem aquela idade, de estarem naquela fase da vida, não é? Que tem essa componente que é universal, e tu depois tens, a somar a isto, tens tendências que vêm de bastante mais de trás, que vêm, lá está, vamos colocar a coisa aí desde os anos 60, mas até muito mais de trás, e nós já falámos de algumas delas, de individualismo no sentido, sem o lado pejorativo, individualismo no sentido da valorização do indivíduo acima do... De individualização, exatamente, processo individualismo barra autonomia, não é? Sim, sim. Uma certa laicização, urbanização, sei lá, uma série de coisas que são tendências que vêm muito de trás e que têm continuado paulatinamente a fazer o seu efeito ao longo das últimas décadas. E depois tens tendências mais específicas de agora, tens a digitalização, não é? Tens as redes sociais, tens uma certa... no fundo do corpo em si ter assumir um papel que não tinha antes, até identitário, não é? Sim. Sei lá, da maneira como te vestes, ou se tens piercings ou não tens, ou whatever, não é? Tudo o que for. Como é que é? A corporalidade, não é? Talvez acho sim, que é acho que sim. Tens também, embora isto tudo esteja relacionado, tens também uma espécie de, eu diria, uma globalização cultural, ou seja, os jovens, até mais do que na minha geração, os jovens de hoje em dia vivem, sobretudo os países desenvolvidos, digamos assim, vivem numa espécie de cultura que não deixa, obviamente, ter as suas especificidades de país, mas é uma espécie de cultura que se globalizou, não é? E, por exemplo, no meu tempo, que não foi assim há tanto tempo, não era tanto assim, obviamente havia... quer dizer, vídeos, e a pessoa consumia muita música estrangeira, mas não era a mesma coisa, não é? E portanto é uma confluência engraçada entre este lado mais estrutural, estas tendências que vinham de trás e continuam, e depois tendências que são muito mais específicas de agora, não é? Que não existiam, pelo menos há 10, 15 anos não existiam. Qual é o retrato que tu traças da geração atual, chamemos-lhe assim, com esta simplificação, perante estas tendências todas? Pergunta fácil, não é? Foi, agora fiquei sem palavras. Se calhar é melhor pôr isto de outra forma, que é, na conjugação destas tendências todas, o que é que no retrato que está no senso comum, não é, que está na cabeça das pessoas, da pessoa geral, na pessoa média, não é? Se nós a perguntarmos na rua, está errado, não é? O que é que... Eu tenho ideia que, por exemplo, uma coisa que está muito na cabeça das pessoas é a questão da digitalização e das redes sociais. Tu falas com uma pessoa, é muito comum as pessoas queixarem, os miúdos hoje em dia estão sempre ao telemóvel, não sei o quê, eles já nem interagem, já nem socializam, não sei. Portanto, há um grande enfoque aí. Vimos como foi o desconfinamento, que eles não gostam de interagir. Não gostam, vimos, não vimos? Claro que gostam de interagir. Sim, desculpa, interrompi-te, mas... Mas pronto, eu queria era perceber a tua visão de socióloga sobre isto, não é? Sobre o que é que tu achas, no fundo, que se perde na visão do senso comum sobre estas coisas. Eu acho que uma coisa claramente é essa, ou seja, eu já tive essa discussão várias vezes, não é? Nós somos animais ultra sociais, portanto é evidente que as pessoas vão sempre querer socializar. Parece-me que há um grande exagero de achar que os miúdos de repente não deixaram de querer socializar. Exato. São sempre as visões catastróficas sobre a geração. Mas é que nesse sentido faz, não é? Porque sei lá, de repente, por exemplo, ainda no outro dia falava sobre isso no episódio, tiveste nos anos 80, 90 a crise das drogas, porque de facto houve um influxo de drogas para que as pessoas não estavam preparadas. Percebe-se porque é que isso pode causar um problema. Agora, antissocialização tirando alguns nichos, e de facto existem alguns nichos. No Japão, por exemplo, há muito isso, tipo, miúdos que não saem de casa e não sei o quê, mas quer dizer, do ponto de vista da média, é evidente que as pessoas continuam a ter uma pulsão socializante grande, não é? Mas pronto, este era só um exemplo. Sim, não é? Sim, mas é um bom exemplo, quer dizer, podemos pegar por aí, é uma pontinha do iceberg, mas podemos pegar por aí, não é? Não me parece que as pessoas, desde que existem telemóveis e internet, tenham deixado de sair à noite, ou tenham deixado de... Não é? Se pensarmos por aí, quer dizer, às vezes essa equivalência, essa ideia de uma visão sempre de crise catastrófica e muito pessimista do rumo desta geração é sempre um bocadinho
exagerada e depois, tal como vem com muita potência, desaparece e passamos para o próximo drama. Porque se estamos, por exemplo, se estamos realmente preocupados sobre os jovens de hoje em dia passarem demasiado tempo ao telemóvel, então vamos continuar a estudar estes jovens até eles terem 40 ou 50 anos para perceber se isto vai ter influência na rede de amigos e da rede de apoio que eles têm nessa altura. Mas não, quando eles começam ali a aproximar-se dos 40, deixam de ter interesse e voltamos a estudar os jovens que têm 25 a 30 anos e arranjamos outro problema novo. E estou a falar na primeira pessoa também enquanto académica, mas andamos sempre um pouco à procura disso. Portanto, estamos sempre a dizer que os efeitos vão ser longos, duradouros, estruturais, que a identidade desta geração vai ser completamente diferente porque vão ser assim ou assado, mas depois quando chegamos à altura de começar a confirmar se temos razão, pronto, já partimos para outro problema e vamos estudar os jovens outra vez. Isso isso é característico de Portugal ou da sociologia em geral? Eu acho que é característico de alguma sociologia, não da maioria, e não, em Portugal não da maioria. Eu acho que a maior parte dos sociólogos em Portugal tem uma visão bastante equilibrada, pronto, mas também não me cabe a mim agora falar do próprio campo, mas eu acho que de uma maneira geral existe muito isto da academia, sem falar da sociologia, muito isto da academia, não é? De ir à procura com muita pressa de uma explicação de um rótulo e dar-se o caso por terminado e arrumar a coisa e vai para outro. E portanto eu acho que esta ideia de uma ciência mais lenta, mais longitudinal, mais eu ainda não sei qual é o desfecho, eu vou ter que esperar mais um bocadinho e vou ter que ter paciência e resiliência para esperar mais um bocadinho e ver qual é que é o verdadeiro desfecho ou o desfecho mais tardio, que eu acho que às vezes falta na academia de hoje. Também falta, lá está, pela estrutura, a estrutura do sistema científico também muitas vezes não colabora para que nós tenhamos tempo para amadurecer as nossas opiniões, os nossos estudos, não é? A ideia do fast science também nos coloca aqui alguma pressão, mas eu acho que devemos ceder à pressão sempre que for possível. Quando nós analisamos dados, por exemplo, que aspectos é que os jovens dão prioridade nas suas vidas, nomeadamente que aspectos é que acham que são mais urgentes para serem trabalhados em políticas públicas, nomeadamente o Plano Nacional de Juventude ou outros, são sempre os mesmos. Em primeiro, segundo e terceiro lugar, emprego, saúde, habitação e família. Parece um bocadinho maçador a dizer isto, mas isto é o que é importante. Agora, os contornos que cada uma destas coisas toma é que é diferente, não é? O emprego que eles estão a falar não é o mesmo igual, emprego, claro. Sim, não é o mesmo emprego que uma pessoa há 30 anos atrás falaria, mas a ambição é a mesma, é de que aquilo é muito importante para o seu bem-estar, para o seu futuro, e no caso de Portugal ainda mais importante é para poderem concretizar todas as outras transições. O que nós vemos hoje, ou que eu acho que podemos estar a começar a ver hoje, de uma forma mais marcada e até do ponto de vista da recolha de dados já se começa a ver isso um pouco, mesmo nos dados quantitativos, é de que forma é que a igualdade de oportunidades, problemas mais globais, para tocar também no assunto que estavas a falar, no qual podemos incluir, obviamente, as alterações climáticas, começam a ser também muito importantes, começam a ser uma prioridade para a vida deles. E o que é uma coisa muito interessante, que é uma ideia muito próxima das suas próprias vidas, não é? Eu tenho que começar a trabalhar, eu quero sair de casa, portanto estas são as minhas prioridades e eu assumo que estas são as prioridades para os jovens, para as outras pessoas que têm a minha idade, mas parece-me, tenho alguns indícios, não posso afirmar com toda a certeza, mas mesmo em Portugal tenho alguns indícios, a partir destes dados que estou a trabalhar, que o nível de preocupações e de prioridades dos jovens passou a um nível mais macro. Esta ideia de não estarem só preocupados consigo e com aquilo que consigo e com a sua geração, sim, com o contexto, mas olharem imediato, um bocadinho mais além, sim, olharem tem um bocadinho... tem a ver com essa globalização cultural, não é? Sim, e que eu acho que com a gravidade dos problemas também e com a rapidez com que esses problemas também são muitas vezes denunciados e disseminados pelos mídias, que aí fazem o seu trabalho muito bem, não é? Como estavas a dizer há pouco, às vezes há certas organizações mais orgânicas que podem começar um certo trabalho mais do campo, não é? Bottom-up, e não têm a visibilidade que precisam. Ora, com as redes sociais hoje em dia, com os mídias, poderão ter essa, não é? A Greta não nasceu nesta geração por acaso, sim, não é? Não é conhecida nesta geração por acaso. Terão havido outras, não é? Mas
geralmente eram as celebridades que advogavam, por exemplo, uma Jane Fonda ou assim, celebridades de outras gerações que tinham estas bandeiras, que aproveitavam o seu papel de celebridade para dar visibilidade a um problema social. Hoje em dia já pode ser um bocadinho ao contrário, e isso também é uma... É um ponto interessante esse. Sim. É um ponto a favor, é um instrumento que esta juventude tem e que pode ser de facto um ponto a favor. Portanto, para pegar no ponto da há bocado, ainda bem que existem redes sociais, ainda bem que existem, não é? Que existe esse processo e essa democratização do acesso, democratização ainda por completar, mas mais de acesso, não é, a essas redes e a esse mundo digital, porque isso dá-lhes um instrumento que de outra forma, não estando, obviamente, sem entrar aqui muito nesse debate, mas não estando tão representados noutras estruturas de poder, dá-lhes um outro mecanismo para poderem participar e para poderem ter voz e para poderem, lá está, influenciar a tal estrutura. E o que se nota hoje é que, não sei o que é que foi primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, mas de facto, a partir desses processos mais digitais de participação, outros jovens começaram a ter essa consciência da importância dos problemas mais globais, não só das alterações climáticas, como outros, não é? Nós vimos, entraram-nos imagens adentro, agora durante o primeiro confinamento global, digamos assim, entraram-nos imagens pela televisão que eu acho que foram incontornáveis e que são elas próprias também factos sociais totais, não é? De George Floyd e de outros que de facto, no fundo, criam um denominador comum para o debate. Nem todos concordarão com os vários lados desse debate, mas criam de facto uma agenda e eu acho que os jovens estão bastante atentos a essa mesma agenda. Portanto, tem uma agenda global, não é? Eu acho que começam a ter, sim. Global, pelo menos do mundo ocidental, digamos assim, no sentido lato, não é? Sim, esse é um grande enviesamento que existe não só no... Ou se calhar do mundo democrático, mais do que o mundo ocidental, capaz de ser... Essa fronteira começa a ser complicada de... Pois, não estava a pensar se encontrava mais pontos... Quer dizer, porque para as redes sociais existirem e terem esse papel na sociedade civil, neste caso nos jovens, tens mais ou menos que viver numa democracia. Quer dizer, na China isso não existe, mas na Coreia do Sul já existe, por exemplo. Sim, claro. Quando falei em mundo ocidental, comecei a pensar em, por exemplo, na Coreia do Sul ou no Japão, que são países que facilmente estão dentro dessa tendência e não são ocidentais, não é? Sim, ou seja... E tens países mais próximos que não estão e estão... Sim, ou seja, tens que ter o hardware e o software, tens que ter esses recursos digitais e não estamos, portanto, a falar de certos países que não têm esse tipo de recursos e de estrutura digital nas suas sociedades, entre sociedades que vivem outro tipo de dificuldades, infelizmente, e depois temos o recurso mais de utilizar esse instrumento digital como instrumento democrático e de participação. Aí também são precisas outras condições, tens razão, democráticas para que isso aconteça, sim. Eu estava a ouvir-te falar e há aqui uma tendência macro interessante, não é? Porque me parece que se tu olhares desde o início que surgiram os meios de massa, começaram a surgir os meios de massa, eles foram trazendo os jovens, ou dando um protagonismo aos jovens que a estrutura social normal não dá, por várias razões, não por uma espécie de má vontade, mas porque a estrutura social está feita para os adultos, não é? Tu vais crescendo e, portanto, os órgãos que existiam de representação, de discussão, eram órgãos de adultos, e maioritariamente masculinos, não é? Mas mesmo retirando isso, não deixariam de ser de adultos. E com os meios de massa e com a cultura popular, isso foi trazendo, e até depois com efeitos nos adultos, não é? Até vai tornando mais jovem, isto é, embutindo algumas características vindas dos jovens nos adultos, não é? E hoje em dia até se nota isto. E as redes sociais, de certa forma, são mais um passo nesse percurso, porque ao desintermediarem completamente a circulação de informação, portanto deixa de estar nas mãos dos médias tradicionais e dos jornais e das televisões, de repente podem surgir figuras como a Greta, por exemplo, que tu dizias há bocado, que para redes sociais seria muito difícil, simplesmente porque ela não teria esse palco. Teria visibilidade. Teria muito menos, não é? E isso produz essa espécie de globalização cultural, mas também de maior peso, com o que isso tem de bom e de mau dos jovens no espaço público, não é? Digo bom e mau porque também tem aspectos piores, e inevitavelmente a reflexão não é tão aprofundada como quem tem mais anos de vida, não é? Portanto, há ali um trade-off entre uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo, embora nós provavelmente tenhamos tendência para exagerar isso, dá aos jovens de hoje um peso no espaço público que não tinham os jovens de antigamente, não é? Sim, dá aos jovens e dá a outras camadas da população a quem se calhar falhavam claro, e faltavam. Sim. É isso mesmo. Eu estou aqui a fazer a média, não é? Sim. Na média é que isto que eu estou a dizer faz sentido. Depois dentro de cada camada isto também gerou efeitos desse tipo de pessoas que não estavam e passaram a estar. Sim, estava a concordar precisamente que é, de facto, naquelas condições em que falámos, em que existe democracia e existem os tais recursos digitais de uma maneira mais geral nesses países, de facto podem ser usados enquanto instrumento de participação, não só para os jovens, como para outras camadas da população,
que por outros motivos acabam por estar um bocadinho mais afastadas desses mecanismos. Relativamente à questão dos jovens, também haver um lado menos positivo do facto dos jovens participarem nas redes, etc. Eu acho que esse lado menos positivo é transversal, talvez a todas as idades, porque muitas vezes essa participação por via digital, falávamos há pouco, não é, de que uma cruzinha às vezes não nos diz o suficiente, um like também não, uma assinatura numa petição às vezes também não. E acho que às vezes podemos perder um bocadinho a noção, para quem está a ver de uma forma mais externa, podemos perder um bocadinho a noção do significado, não tanto da quantidade, não tanto da visibilidade, mas do significado mesmo dessas microparticipações. Ainda há pouco tempo estivemos a ouvir falar sobre, não é, esses novos modos de participação dos jovens, e há sempre aquela pergunta, não sei se é da última semana, se é do último mês, mas há sempre uma pergunta que diz se no último X tempo assinou alguma petição. E a enorme percentagem, comparada com outros escalões etários, é a enorme percentagem de pessoas mais jovens, e tanto para essas mais jovens como para as outras, eu faria uma outra pergunta logo a seguir: qual foi essa petição? E perceber quantas pessoas se lembravam qual foi a petição que assinaram. Sim. Porque às vezes nós temos esta ideia, não é, de medir a participação e de medir os valores e de medir no fundo quão engajadas as pessoas estão na sociedade, por coisas que quantificam próxis disso e não necessariamente aquilo que estamos a querer medir. E portanto a mim preocupa-me um bocadinho usar às vezes esses indicadores, seja para os mais jovens, seja para os mais velhos, mas sabemos que são os mais jovens a usar esses indicadores como evidência empírica de que participam, de que se interessam. Para mim participar é interessar-me, não é necessariamente tornar esse meu interesse visível ou de alguma maneira performatizar, digamos assim, esse meu interesse. E portanto acho que às vezes confundimos um pouco, e acho que as prioridades às vezes não estão inteiramente corretas entre participação e engajamento, porque uma pessoa para participar deverá de facto ter uma opinião, ter tido tempo para formar essa opinião, ter tido informação para formar essa opinião. Acredito que sim, e esses dados são limitados nesse sentido, não é? Porque só te dão-te aquele data point da pessoa fez ou não fez, mas não te mostram em que contexto é que aquilo aconteceu, não é? Se aquilo foi o resultado de muito tempo a pensar sobre aquele assunto ou foi assim uma coisa meia por impulso, porque por acaso era só carregar num botão, não é? E não reflete propriamente um interesse mais aprofundado sobre isso. Olha, eu estava a falar há bocadinho, até estava a fazer aquela analogia com o problema da droga para dizer que me parece estranho, pronto, e nós concordamos nesse aspecto, que a preocupação das pessoas com uma espécie de pulsão associal do jovem, associal, ou seja, antissocial, se quisermos, dos jovens atuais, porque isso vai claramente contra a natureza humana, e portanto nesse aspecto as redes sociais preocupam-me bastante pouco, não é? Salvo alguns casos de franja, que aí de facto pode haver problemas. Agora, há outro lado das redes sociais que pode ser mais comparável à questão das drogas, no sentido de nós não estarmos preparados para ele, não é? E aí tem a ver com, precisamente, outros aspectos da natureza humana que são sobreestimulados pelas redes sociais, não é? E há vários efeitos nesse caso, e há alguns que têm a ver precisamente com os jovens, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de apanhar um estudo, foi muito recentemente, há uma semana, do efeito das redes sociais, sobretudo o Instagram, Snapchat e já não sei qual eram as outras, sobretudo nas raparigas, na saúde mental. Por causa de toda aquela lógica tem um bocadinho a ver com aquilo da agência, até que falávamos há bocadinho, não é? De tu construires a tua personagem de uma espécie de persona online e, portanto, coloca uma tónica muito grande na questão do aspecto físico e da vida que tu tentas projetar, e depois aquilo cria. Agora que estou a falar, estou a pensar que isto tem muito a ver com aquilo que falávamos há bocadinho da questão da agência, não é? Depois, se tu não és bem sucedido, aquilo cria uma pressão gigantesca. E nos Estados Unidos, isto também tem a ver com o outro ponto que tu levantavas há bocadinho. Também é provável que precisássemos de mais tempo para perceber exatamente o que isto é, não é? Porque podemos estar a sobrevalorizar, mas há ali um efeito nos dados que aparentemente é bastante grande, ou seja, de vários indicadores de saúde mental que se mede, com depressões, sei lá, pensamentos de suicídio ou eventuais tentativas de suicídio, não sei o quê. Tu notas que o gráfico estava ali em um determinado nível, que nunca é zero, como é óbvio, e de repente tem ali, a partir do surgimento destas redes, que é salvo erro ali em torno de 2013, a coisa começa a ter ali uma subida muito rápida que aparentemente é alguma coisa a ver com isto. Como é que tu olhas para isto? Os meus comentários vão ser muito, talvez, superficiais, porque de facto não é uma área que eu me tenha debruçado, talvez sobre o bem-estar um pouco, mas não sobre essa perspectiva do género e não necessariamente relativo a essa ideia no fundo, da identificação com o corpo que se tem e com o impacto da pressão sobre o corpo que se deve ter, etc., a imagem. Agora, as mulheres sempre foram mais sujeitas ao longo dos séculos já a ideais de beleza que deveriam respeitar
responder de alguma forma. Não me espanta que as redes sociais tenham exacerbado isso, mas aquilo que eu vejo como pessoa que não tem redes sociais, mas aquilo que eu vejo... E quem é que eu fui perguntar? Exato, não podia estar... não, mas aquilo que eu... Pronto, não tenho redes sociais, mas leio jornais e leio estudos, mas aquilo que eu vejo é que, de facto, se esse efeito aumentou, também aumentou muitíssimo o debate sobre esse mesmo efeito. Quer dizer, nós vemos, não é, celebridades a postarem fotografias e a fazerem questão de mostrar a sua celulite e a avisarem que aquela fotografia não foi manipulada, e portanto, se existe esse impacto negativo, também existe já um contramovimento de pessoas se calhar melhor posicionadas para criarem uma certa influência, de pessoas que podem de facto mostrar que a vida real não é assim e que esse não deve ser um objetivo de vida. Portanto, eu não, mais uma vez, eu não ficaria com sentimento de... Obviamente que é uma questão preocupante, as pessoas devem se sentir bem, deve haver altos níveis de bem-estar e não deve ser mais um indicador de desigualdade de género, obviamente, mas por outro lado também vejo que existe das próprias mulheres e não só um contramovimento, não é? Relativamente a isso, portanto acho que só posso esperar que esses dois movimentos se encontrem e que ganhe o do equilíbrio e do bom senso. Eu estava a ouvir-te falar e eu tenho um lema que é: quando um problema é muito discutido socialmente, temos meio caminho andado para o resolver, não é? Pois, ou seja, um bocado isso, sim. Os maiores problemas são aqueles que são discutidos de uma maneira insuficiente, não é? Como alguns de nós que falámos aqui hoje, não é? Porque se tu socialmente já estás a discutir o problema, então é provável que ele seja resolvido até de uma maneira orgânica, não é? Porque depois a cultura readapta-se, não é? Eu acho que aqui o desafio das redes sociais é ter introduzido uma mudança muito rápida para que nós culturalmente não estávamos preparados, não é? A vários níveis, não só a este nível. O populismo é outro sintoma de um efeito também das redes sociais, não é? Mas o facto de tu discutires, não quer dizer que signifique imediatamente que ele vai ser resolvido, mas ajuda a resolvê-lo, não é? Porque depois tu vais gerando essa adaptação cultural, não é? Social, que é necessária para depois resolver o problema. E aqui eu também tenho muito essa percepção, não é? Não querendo vamos tentar ver o copo meio cheio, não o copo meio vazio, não é? Não, até porque, quer dizer, quem está a passar por isso agora serve-lhe de pouco isto que nós estamos a dizer, não é? Porque, sim, é verdade. Ou seja, se tiveres uma infecção, serve-de pouco a penicilina ser inventada amanhã, não é? Porque sim, é verdade. Hoje, não é? Sim. Mas do ponto de vista social mais amplo sim, acho exatamente. que isso é verdade. Olha, uma última coisa antes de passarmos ao livro. Tu há bocado estavas a aludir à questão dos estudos longitudinais e eu tenho a ideia que é precisamente aí que está uma grande fonte de conhecimento para perceber estas dinâmicas, várias destas dinâmicas que nós falamos aqui. E tenho a impressão que, sobretudo na Europa, até comparativamente com os Estados Unidos, nós temos uma tradição insuficiente a esse nível, se calhar, ou a incapacidade de fazer estudos desse tipo longitudinais, ou seja, as mesmas pessoas, não é? No fundo, corrijo-me se eu estiver a explicar isto de maneira errada, são as mesmas pessoas que são seguidas ao longo de, se for preciso, décadas, para perceber estes efeitos de uma maneira continuada, em vez de tirar simplesmente uma fotografia com todas as conclusões erradas que pode estar a tirar. E, de facto, o manancial de informação que pode estar aqui é não só mais vasto, como muito mais útil do que simplesmente olhar para uma fotografia de momento. Falta-nos investir aqui, ou eu estou enganado nesta percepção? Falta, mas não, eu diria que a Europa é muito heterogénea desse ponto de vista, porque não só os Estados Unidos, mas depois também a Holanda, a Alemanha, o Reino Unido, tem muita... Eu estava a falar da Europa continental, mas sim, de facto, nos países mais a norte... Sim, tem muita tradição para desenvolver estudos longitudinais, para desenvolver uma sociologia mais histórica, mais de arquivos, e portanto conseguem ir mais atrás e começar a fazer os inquéritos e ainda ir buscar a informação anterior e portanto fazer mesmo uma observação com uma janela de observação bastante aberta. Mas isso requer, para já, um reconhecimento de que isso é necessário e de que isso traz essa utilidade extra àquilo de fazer, no fundo, fotografias, não é? A determinados momentos do tempo, que às vezes são momentos do tempo que não têm nada de interesse do ponto de vista histórico. Calhou haver recursos, um projeto que foi ganho naquele ano e de repente faz um inquérito naquele ano. É uma escolha de ano completamente aleatório e de repente estamos a tentar destrinçar efeitos, idade, período e coorte etária a partir de um ano que não tem nenhuma justificação teórica, digamos assim. Cria essa aleatoriedade que depois é desvantajosa, porque não só temos só uma imagem, como temos uma imagem num ano que até pode não ter sido nada de importante. Mas, de facto, não há ainda essa tradição, não há essa imagem positiva que os estudos longitudinais
longitudinais podem trazer, e depois também não há, não sei se em resultado disto ou se como causa disto, o investimento necessário para isso acontecer. O nosso sistema científico funciona muito à base de projetos que são completamente interrompidos, ou seja, ideias e entendimentos e compreensões de fenómenos que são interrompidas porque o projeto chega ao fim e o dinheiro chega ao fim. E, portanto, os estudos longitudinais são, no fundo, o melhor símbolo daquilo que é a essência da ciência, que é a acumulação de conhecimento, a continuidade, a não necessidade de ruptura constante e, portanto, esta ideia de continuar sempre a acumular conhecimento, a unir os pontinhos desse conhecimento. Nem todas as ciências, obviamente, necessitam de estudos longitudinais, mas em ciências sociais, a sociologia em particular, se nós estamos constantemente a interromper esse conhecimento, de facto, a perda de informação é enorme. Agora, para isso é preciso recursos, é preciso um reconhecimento da importância de fazer este tipo de estudos. Nós, por exemplo, só para te dar um exemplo, nós temos um projeto a decorrer que recolhe histórias de família, recolheu histórias de família em 2011, portanto entrevistámos 15 famílias, vários membros todos os membros maiores de idade dessas famílias, para saber, no fundo, cada um contou as suas biografias, mas também contaram a história, na sua versão, a história da sua própria família, com árvores genealógicas, uma coisa mesmo muito completa, no fundo, pôr as pessoas a falar sobre elas próprias por relação às pessoas da sua família. E isto foi feito em 2019 e em 2020, dispensa apresentações, não é? Com o projeto a decorrer, aquelas entrevistas para analisar, nós decidimos voltar a entrevistar essas pessoas e não entrevistámos, fizemos questionários qualitativos, ou seja, a resposta era por questionário, mas as perguntas eram bastante mais qualitativas do que cruzes, digamos assim, ou do que apenas cruzes, muitas respostas abertas, e então inquirimos as pessoas várias vezes, 4 vezes em 2020, abril a julho. E mesmo nesse espaço de tempo, abril, maio, junho, julho, 4 meses, mesmo nesse espaço de tempo, as respostas oscilaram bastante. Portanto, a ideia de nós acompanharmos a evolução também realmente foi um momento muito denso, economicamente, emocionalmente, etc. Sim, abril foi logo mesmo no início da pandemia. Foi, nós ficámos preocupadas com aquelas famílias que já conhecíamos e, portanto, também decidimos manter o contacto numa vertente também mais humanística, se quisermos, não só da parte de recolha de dados. Mas o que eu queria dizer é que mesmo durante esses 4 meses em que nós acompanhámos essas pessoas, de forma longitudinal, digamos assim, apesar de ser um período curto de tempo, nós conseguimos perceber como é que o bem-estar das pessoas, a relação entre as pessoas foi oscilando à medida que as medidas também de confinamento e desconfinamento foram entrando e saindo, portanto conseguimos fazer essa relação. Teríamos perdido essa oscilação no bem-estar das pessoas e na forma como viam, com bons olhos ou com menos bons olhos, algumas das medidas estavam a ser tomadas e o impacto objetivo que as medidas estavam a ter nas suas vidas, se tivéssemos feito um questionário em abril e outro questionário em julho. E teríamos que tentar unir aqueles 2 pontinhos como se de uma reta se tratasse. Exato. E não é uma reta. Sim. Não é uma reta. E nós, quando não percebemos as oscilações, perdemos bastante informação. Não, é que se estás a unir com uma reta, tu podes ter um ponto no meio que está acima ou abaixo de qualquer um daqueles 2 e estás a perdê-lo completamente. Não é? Sim, eu acho que há muito essa ideia de, mesmo naquilo que falámos no início, de comparar o passado com o presente. O passado é um momento no tempo, supostamente, o presente é outro e vamos unir aqui, vamos ver o que é que, se a reta subiu ou desceu, não é? O que é que é diferente. Mas é um processo e não uma reta. Sim. Olha, para terminar, trazes 2 livros, não é? Sim. Um deles, então... Já falámos mais ou menos, não é? Já falámos mais ou menos, mas eu, para além desse, tinha aqui um que eu acho que fica aqui muito bem na continuidade desta nossa conversa. Aqui é um livro que se chama Children of the Great Depression, que é de Glenn Elder Jr., que ele é considerado, assim, de forma bastante consensual, o pai da perspectiva do curso de vida. E então foi precisamente, já que estamos a falar de estudos longitudinais, foi precisamente isso que ele fez. Tinha sido feito um estudo, já nos Estados Unidos, um estudo de recolha por inquérito aos jovens que tinham passado a sua juventude durante os anos 30, portanto daí serem jovens ou crianças da Grande Depressão, e recolheram de forma longitudinal durante 30 anos, recolheram informação sobre essas mesmas pessoas. São cerca de 170 pré-adolescentes, começaram a ser entrevistados então nos anos 30 e foram entrevistados nos anos 40 e foram entrevistados nos anos 50, e sempre com uma recolha bastante vasta de informação, que vai desde indicadores mais psicológicos a
a coisas mais sociológicas ou sociais, digamos. O manancial de informação é brutal, é preciso uma equipa muito grande para tratar desses dados, e ele mais tarde retomou e, portanto, acabou por entrevistar essas pessoas quando elas já tinham uns 50 anos e, portanto, conseguiu, a partir daí, perceber o que é que viver a pré-adolescência, neste caso, num contexto de depressão, lá, do período histórico, que consequências é que isso teve ao longo, quase inteiro, da vida destas pessoas. E é um estudo de referência e que pode ser revisitado muitas vezes, quanto mais não seja para valorizar a importância de esperarmos mais um pouco, perguntarmos outra vez, esperarmos mais um pouco, perguntarmos outra vez e fazer uma ciência mais lenta, mais útil. O outro livro que vou então optar, poderia falar então dos autores também, já falámos, do Andy Furlong e Fred Cartmel, de autores do livro onde a falácia epistemológica da modernidade tardia foi muito discutida ou discutida pela primeira vez, mas se calhar para chamar a atenção para uma outra forma de olhar sociologicamente para a realidade dos jovens de hoje e de outrora, talvez mais leve do que esta obra de referência que eu acabei de referir, é o livro de ficção de Sally Rooney, que se chama Normal People, que também tem adaptação televisiva, série televisiva, e que eu recomendo que vejam, não como uma ode aos millennials, mas como uma ode aos problemas reais dos jovens de hoje e de outrora, e do impacto de variáveis de género, de classe social e de contexto político, que impacto é que tem essas variáveis na vida das pessoas jovens. E da pessoa comum, não é? Em certo sentido. E da pessoa comum. E somos todos pessoas comuns, acho que a mensagem do livro é um pouco essa. Exato. Olha, Magda, obrigado. Obrigada eu pela conversa interessante. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus, através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcasts e divulgando-o entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Miguel Van Uden, José Luís Malaquias, João Ribeiro, Francisco Hermenegildo, Família Galaró, Nuno e Ana, Nuno Costa, Salvador Cunha, João Baltazar, Miguel Marques, Corto Lemos, Carlos Martins, Tiago Leite e Abílio Silva.